Fala pessoal, esse aqui é o novo Odyssey G8, que olha, pode levar o título de melhor monitor que a gente já testou aqui no canal. Ele tem alta resolução, alta taxa de atualização e o painel ainda é OLED, além de vários recursos para deixar ele completo para todos os tipos de uso, mas principalmente para jogar. Eu testei ele bastante essas últimas semanas, tô até triste que tenho que devolver, mas vamos fazer uma análise completa, eu vou remontar ele também para a gente descobrir se ele é tudo isso mesmo. E tudo depois da vinheta. Bom, para começar, eu voltei no tempo aqui e coloquei o monitor em cima do isopor dele, que veio na caixa, porque eu queria muito te mostrar como a montagem é simples e assim dá também pra gente passar melhor pela construção dele. Mas vamos começar pela base. Ela tem duas peças, essa de metal aqui, que serve como o pé, e também tem a haste maior, onde segura a tela mesmo, e fica encaixado aqui com o pé de metal, para formar um tipo de L aí, faz um L aqui. E aí aqui nessa parte aqui embaixo, você prende dois parafusos que ele já fica bem preso. E é um parafuso meio longo até, não sei se vocês vão conseguir olhar. Parafusos colocados, então a gente consegue ver que essa aqui é uma base até que bem longa. Você não vai ter problemas para ajustar a altura, que vai, eu vou mostrar aqui agora. Por esse carinha aqui, é meio duro. É meio duro sem o monitor, mas aí fica mais fácil quando você coloca ele. E precisa ser assim mesmo para você segurar com firmeza e dar contrabalanço para o peso da tela. Não é um conjunto aqui particularmente pesado, só é o suficiente mesmo para aguentar todo esse peso. E o visual aqui fica bonito, fica bem limpo, só tem que tomar cuidado para não deixar tudo aqui bagunçado na frente. Essa haste ela é vazada para você passar os cabos. E tem aqui, como eu comentei, o trilho. Você só não consegue aqui ajustar o ângulo da tela, os 180 graus. Ele tem um pouquinho só de ajuste, mas nada muito grande, até porque a tela não ia dar certo, né? Você ia virar e ela não ia caber em cima da sua mesa. E o próximo passo da montagem é o mais simples, pois você nem precisa de uma ferramenta para colocar ou tirar a tela daqui. Encaixa ele na diagonal, você tem até dois pezinhos aqui, eu vou mostrar. Esses dois aqui embaixo, que eles servem como se fosse um guia para você acertar aqui na base. Vem na diagonal e desce até escutar o clique. E pronto, já está montado, já está encaixado, é só você ligar aqui tudo e curtir o seu computador. Mas antes de levantar, tem um porém aqui. As portas de comunicação ficam meio escondidas e de difícil acesso com ele de pé. Por isso, quando eu estava montando, eu achei muito mais simples encaixar os cabos aqui antes e depois levantar a tela, tirar ela do isopor. O problema é que a tela é muito larga e tentar encontrar as portas vindo de lado assim, igual você faz com a sua TV, por exemplo, não dá muito certo. Fora isso, como eu comentei, a haste não permite que você ajuste ele na vertical, para você aí colocar os cabos bem mais fácil. Por isso então, deixa eu já tirar aqui, aproveitar que é fácil e é só apertar um botãozinho. Talvez vocês até escutem o clique que ele faz. Se eu conseguir mostrar nessa tela aqui, ó, tem um botãozinho que você sobe e desce. Aí você só usa esse botão para tirar e colocar a haste quando precisar. Olha, eu considero esse um pequeno ponto negativo, pois a Samsung podia ter pensado que a tela é larga e que você precisaria de uma ajuda para trocar os fios. Não é nada muito problemático, mas eu espero que seja repensado no futuro. Aí, deixa eu aproveitar que ela tá assim para eu já mostrar para vocês esse suporte que vem na caixa. Esse sim você precisa parafusar e depois que encaixar a tela aqui, você tem, olha só, um suporte VESA 100%. Essa aqui é uma opção para quem já tem uma base mais legal em casa, num canto aí grudado, e não quer mudar todo o setup. E essa rosquinha aqui, eu mostro depois como ela fica, mas ela acende. Funciona quase como se fosse o Ambilight da Philips. Ela fica numa cor que você escolhe, ou reage aí ao conteúdo da tela. E as entradas estão todas aqui embaixo, e nenhuma delas é a tradicional. São poucas, inclusive. Tem só o Mini DisplayPort, o Micro HDMI, duas portas USB tipo C, além daqui do encaixe de energia. Ela vem com um cabo já também na caixa, onde você tem uma ponta Mini DisplayPort e a outra aqui o DisplayPort normal, tradicional. Como eu falei, né? Põe ele antes de colocar a haste. Para o PC, esse setup aqui não tem problema,
Você vai querer usar o DisplayPort, que vai ter muito mais recurso embarcado. Mas caso você queira conectar o notebook de vez em quando para aproveitar a telona, aí a melhor alternativa seria o USB tipo C, caso a sua máquina e portátil tenha essa porta disponível. Ou então você pega um hub. Nesses casos você vai perder alguns recursos, mas nada muito relevante para quem não vai jogar. E eu imagino que você vai jogar com o seu PC gamer e não com o note de trabalho. E falando em recursos, agora sim vamos deixar ele de pé para eu começar a falar da tela. O encaixe, de novo, é super simples. Primeiro, então, o tamanho. São 34 polegadas. Lembrando que essa medição é feita daqui de baixo até aqui em cima, na diagonal. Então é como se fosse um monitor de 27 polegadas, só que ultra-wide. Ah, mas antes de eu sentar, deixa eu só mostrar para vocês ele acendendo aqui atrás. Como eu comentei, ele vem numa cor única, mas você pode, pelo menu aqui, escolher a cor que você quiser, ou então para a tela reagir ao que está passando. Passando pelo resto das especificações, ele tem a resolução Quad HD ou 2K, que é o famoso 1340 pixels por 1440. É uma resolução um pouquinho mais exótica, vamos dizer assim, mas é um monitor muito exótico, né? Assim como a taxa de atualização, que é de 175 Hz. Assim, não é todo cabo que aguenta essa taxa de atualização ou essa resolução, e nem todo PC também. Então, só nesses dois pontos, o monitor já sinaliza que ele quer uma máquina potente grudada nele. E o contrário acabaria mesmo sendo um desperdício. Mas o grande diferencial dele, aliás, os grandes diferenciais, vocês já conseguem ver aqui, que é o tipo de painel e a sua curvatura. Nesse mundo dos monitores curvos, existem várias curvaturas diferentes. Lembra lá do Odyssey Neo G9? Ele tinha a chamada 1000R, bem agressiva, que realmente quer te abraçar. Esse nome, inclusive, significa que se você formasse um círculo, colocando um monte de Neo G9 do lado do outro, você ficaria no meio dele, sentado a 1 metro de distância, bem pertinho. O mais comum é o 1500R, ou seja, onde o centro daquele círculo ficará a 1,5 metro. Mas nesse modelo aqui, ele é ainda mais sutil, menos fechado no caso, com o 1800R. É uma curvatura presente, vocês conseguem notar que ela existe, mas o objetivo não é exatamente ocupar todo o seu campo de visão, igual lá o Neo G9. O que o G8 quer é melhorar o seu conforto ao utilizar uma tela grandona dessa, ultra-wide. Então, ao invés de ficar flat, completamente reto, as pontas possuem uma leve curvatura que dão a impressão dela estar sempre viradas para você. Independente aí se a janela está no centro ou no canto da tela. É algo realmente útil para todo tipo de uso. Eu, por exemplo, gosto bastante de escrever roteiro com telas maiores, mas numa TV fica um pouco estranho. Dá para usar, mas não é o ideal. Fica um espaço morto em cima, aqui em cima, e os cantos ficam fora de foco. No monitor curvo, no entanto, ainda mais esse ultra-wide, você mantém todo o espaço de uma TV de 50 polegadas quase, só que sem ter esses cantos aí fora de foco. Para esse monitor em específico, o resto acaba deixando ele avançado demais só para escrever. Então é um ponto positivo para quem tem uso híbrido de PC. Trabalha e joga na mesma máquina, aí tudo bem. Mas se for só para escrever, aí é melhor não. O foco então são os gamers e tudo que eu falei para trabalho vale para eles também. Um shooter então como o Valorant fica ótimo com essa área extra aqui do ultra-wide. E é mais fácil você reparar nos inimigos passando aqui nos cantos, quando a tela também é curva. Para os meus joguinhos de estratégia, ele fica ainda melhor. O mapa aparece quase inteiro aqui, principalmente nas áreas mais importantes. E nada escapa aqui, ó, o canto dos meus olhos. Mas onde eu senti o maior benefício, na verdade, foi nos jogos em terceira pessoa. É algo um pouco mais pessoal, mas geralmente eu acho que eles ficam um pouco estranhos em ultra-wide. Tudo fica reto demais. Eu já tentei até numa TV da Samsung, com aquele modo ultra-wide ativado, mas eu não gostei tanto. No monitor curvo, isso melhora para mim até que bastante, fica mais natural, mesmo sem te abraçar aqui igual o Neo G9. Essa é uma característica que vale a pena você experimentar e ver se você deveria pensar no monitor curvo quando for atualizar o seu aí de casa. A questão aqui do raio do 1000, 1500 ou 1800R depende bastante da sua preferência e do tipo de monitor que você está utilizando. Mas olha, não abandone a ideia de ter um monitor curvo só porque você achou o 1000R muito agressivo, porque a experiência com os outros tamanhos também é bem diferente.
Pensando agora na tecnologia do painel, essa é a cereja do topo do bolo, o motivo do Odyssey G8 ser tão bom, que é aqui no caso ele ter o painel OLED, que pelos nossos testes preencheu 99% do padrão de cores DCI-P3. O contraste é infinito e o brilho até que foi ok, 250 nits no máximo, que eu nunca uso, então considere aqui 200 nits como o nível correto da tela. Na questão das cores e do contraste, realmente não tem discussão. Seja da Samsung ou da LG, o OLED é o melhor painel. Os LCD com mini LED até chegam perto e superam na questão do brilho, mas enquanto a tecnologia do dimmer não estiver perfeita, eu acho que não tem como discutir. O OLED ainda é o campeão. Tem aí, na verdade, o micro LED chegando que pode tirar essa coroa dele, mas aí a conversa fica para outra hora. O Odyssey G8 também é compatível com o HDR10 Plus Gaming. Eles dão até um nome um pouco diferente para a tecnologia HDR desse monitor. É o VESA Display HDR True Black 400. Você usa do mesmo jeito e o efeito também é o mesmo. Uma imagem muito mais rica em contraste, com uma saturação também melhorada, que acaba sendo a função que causa a maior diferença na comparação entre uma tela normal e esse monitor aqui. Só tem uma questãozinha aqui e sempre tem, né? Que eu nem considero, na verdade, um problema, mas é um aviso. A saturação das cores veio um pouco exagerada, principalmente fora do modo game. O laranja tá quase vermelho, o verde é muito forte e o azul até dói meu olho de vez em quando. É algo super clássico aqui da Samsung, que joga a saturação lá pro alto mesmo para impressionar. Mas no monitor eu senti mais, porque ele fica mais perto, né? Acho que esse aí é um presságio das TVs OLED da Samsung que estão aí por vir, mas também deixa esse assunto para quando for a hora. Curiosamente, nos games e nos filmes, o HDR10 Plus faz um trabalho mais legal e você não sente tanto assim esse problema da saturação. As cores ainda ficam um pouco erradas, mas fica coerente. Onde a saturação pega mais é na área de trabalho e em páginas da web, como no YouTube. Felizmente, toda essa parte de configuração é simples e você tem até alguns presets que podem minimizar tudo isso. Eu nunca consegui deixar a área de trabalho certinha, mas no modo personalização, por exemplo, dá para você deixar a cor mais quente e um pouco menos saturada. Além disso, a Samsung indica o tempo de resposta de 1 milissegundo, mas esse é o Gray to Gray. O tempo de resposta verdadeiro, por assim dizer, costuma ser melhor nas OLEDs do que no LCD, e aqui a gente não percebeu nenhum problema referente a isso. Nada de ghosting, também nada de vazamento de luz, que são quase impossíveis de acontecer no OLED. De qualquer forma, essa tecnologia faz muita diferença, o que torna ela também a ideal para monitores. Mas, como sempre, tem um porém aí, que é o risco do burn-in. E isso é algo que existe na tela da Samsung e da LG. Nesse assunto, você já viu algum dos nossos vídeos falando de TV OLED lá da LG? O risco nelas realmente é mínimo, e isso é verdade aqui também. Mas lembra lá que eu falei que tinha uma exceção? Se você não lembra, eu te conto. Essa exceção é o uso com computador. Como a tela do computador fica muito tempo igual, por causa da barra de menu embaixo e do topo da janela, que costuma ser parecida também, o desgaste dos LEDs acaba sendo desproporcional nessas partes, causando aí o efeito que se popularizou com o nome de burn-in. E esse daqui é um monitor, então ele está justamente na maior área de risco para um OLED. Por causa disso, a Samsung deu uma tunada, vamos dizer, nos recursos de proteção. Um deles é para fazer a tela se mexer um pouquinho, ela treme. Numa TV você não costuma perceber isso, porque ela se mexe pouquíssimos pixels para um lado ou para o outro. Ela está tentando principalmente se proteger daqueles pequenos logos do canal que ficam aqui no canto da tela. Já aqui, essa tremida é mais intensa e mais frequente. Eu não cheguei a calcular o tempo exato, mas é quase impossível você não perceber quando ela treme. Não atrapalha, só distrai um pouco. Mas para chegar nesse nível é porque a Samsung sabe que o G8 precisa aí de uma ajuda, porque ele é mais sensível para esse problema de desgaste. É para se preocupar? Um pouco sim. Não necessariamente para você limitar o uso do produto. E ele é super premium, então se você ter qualquer problema, a assistência da Samsung vai te dar aí todo o suporte necessário. Mas eu, pessoalmente, não abusaria. Evitaria deixar aqui o brilho no máximo, até ligaria aqui os limitadores e nem procuraria uma forma aqui de desligar as opções de proteção, mesmo alguma delas distraindo um pouco.
Fora isso, tem um outro problema que eu senti bastante quando eu estava jogando com ele em casa. A tela na resolução máxima e na taxa de atualização máxima fica muito quente, de verdade, gente. Eu estava sentado na frente dela e eu sentia o calor chegando em mim. Isso me fez considerar em alguns momentos diminuir a resolução. O problema é que os jogos não costumam ter a resolução 1080p no Ultra Wide, só o Quad HD. Então a outra opção foi diminuir a taxa de atualização para os 60 Hz. Isso não é o ideal nem um pouco, porque você comprou o monitor para usar toda a potência dele. Mas se está te incomodando muito, é bom você considerar aí essa opção, ou então ter um ar-condicionado em casa. E agora, para fechar, eu só vou comentar rapidinho que o G8 tem o Tizen completo. A gente pode até ligar a tela sem nenhum computador, porque ele tem todos os aplicativos e até, olha só, o Gaming Hub, para você jogar os jogos na nuvem. E você pode dar todos os comandos por esse controle aqui pequenininho, igualzinho da TV. Por ele, você ainda consegue entrar nas opções de configuração segurando o botão Home, rapidinho ele já abre. Ou então você pode segurar o botão de pause e play para abrir a Game Bar, com as configurações específicas lá para o PC. Por ela você confere a frequência da tela, vê o estado do G-Sync e muda aí entre alguns modos de imagem mais específicos para os jogos. O G8 não é uma TV, mas se você quiser desligar o PC para assistir algo, ou então enquanto o PC trabalha você ficar assistindo alguma coisa, dá para você deitar e curtir o que quiser sem muito esforço. No final, o Odyssey G8 é um monitor completo, com uma tela muito boa e vários recursos que o tornam um candidato forte para ser o melhor do ano. Ele é um produto super premium, então o seu uso tem que englobar tudo o que ele faz para fazer sentido. Existem opções mais em conta que podem fazer tão bem quanto ele uma ou outra tarefa, mas não todas. Mas agora eu queria saber de vocês, o que vocês acharam desse super monitor. Eu realmente fiquei triste que eu vou ter que dar tchau para ele. É um produto caro, mas ainda assim, como um celular top de linha, mostra tudo que a Samsung é capaz de trazer no mundo dos monitores. E claro, não se esqueçam dos links, do like e de se inscrever. Até a próxima!